Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4, no dia 10 de maio de 2021. A aula de hoje era destinada a revisar um pouquinho dos conceitos HTML para a construção de formulário, tá? Explicar um pouquinho como que a gente consegue pegar esses dados HTML de formulários via PHP e explicar um pouquinho como a gente consegue validar os dados. Como assim validar? A gente pode considerar a validação de campos de senha entre 6 e 8 caracteres, podemos colocar idade sendo maior que 18, podemos colocar outra validação que todos os campos devem ser preenchidos e assim por diante. Então, essa validação do que o usuário está digitando, a gente consegue fazer via PHP. E por fim, a gente vai ver a função header, que a principal utilidade dela na nossa disciplina é o redirecionamento de página. Então, chegando lá vai fazer mais sentido a minha explicação, tá bom? E eu vou colocar aí cada um dos subtópicos, eu vou colocar o tempo que começou na videoaula para facilitar para vocês. Bom, pessoal, o primeiro tópico aí, ó, recebendo dados de entrada. Então, o que que significa isso? A gente viu até então como imprimir, né, em páginas PHP, usando o echo. A gente viu os tipos de dados em PHP, mas a gente não viu como coletar dados do usuário. Então, essa coleta de dados, a gente pode utilizar formulários para coletar esses dados. Então, os formulários podem ser feitos em HTML, tá bom? E aí o usuário vai estar inserindo os dados dele, ou dados de produtos, dados de clientes e assim por diante. E a gente pode coletar esses dados preenchidos no formulário via PHP, tá bom? Então, isso é só uma breve introdução explicando da onde vem essa parte de receber dados de entrada, né? Por que que a gente não viu isso até então, né? Lembrando de outras linguagens de programação, por exemplo, a linguagem C, a gente usava o printf, né? E a gente usava o scanf para ler dados do teclado. No nosso caso aqui, a gente tem que coletar esses dados através de formulários. Bom, então, se a gente vai falar de formulários, eu vou dar uma rápida revisão sobre como construir formulários HTML. Então, eu tenho esse código aqui, tá? Eu vou abrir ele para a gente conseguir entender melhor. Ele está aqui, eu vou abrir também no navegador para vocês verem como que fica esse formulário. E aí eu vou explicando linha por linha. Bom, então esse é o formulário, né? Aqui eu tenho os campos de entrada, então eu tenho o campo nome, onde o usuário pode digitar o nome dele. Eu tenho o campo idade, onde eu posso colocar um tipo numérico, tá? Especifiquei aqui que é um tipo numérico de 0 até qualquer número, não pode ser negativo. Eu tenho o campo sexo, onde o usuário pode digitar qual que é o sexo dele. E eu tenho o campo curso, né, que é do tipo select, onde o usuário pode escolher um desses três cursos aqui, tá bom? Tenho dois botões. Um botão é para limpar os dados, tá bom? Então, se eu preencher aqui todos os dados e clicar em limpar dados, os dados são apagados. E eu tenho um botão de cadastrar, tá? Esse botão de cadastrar, eu iria para uma outra página onde esses dados que o usuário digitou poderiam ser cadastrados no banco de dados, beleza? Aqui é o código fonte, tá bom? Isso daqui a gente já viu, isso daqui também. O que a gente vai ver hoje é uma revisão da construção de formulários, tá? O primeiro passo para construir um formulário é abrir a tag form. Então, eu abri a tag form aqui, tá? E fechei ela aqui embaixo. A tag form eu posso ter aqui, ó, dois atributos obrigatórios, tá? O atributo método, que é o método de envio de dados, pode ser post ou get,
Isso eu vou explicar mais para frente, tá? E aqui o action, esse atributo aqui, seria para qual página eu vou quando eu clicar no botão cadastrar. Então, quando eu clicar no botão cadastrar, eu vou para a página validação form.php. Olha lá, validação form.php. Tranquilo? Tá. Um outro atributo que eu posso ter aqui é o atributo name. Eu coloco um nome no formulário, mas esse nome é opcional. Beleza? Tá. Aqui, ó, eu coloquei cada um dos campos separados por uma linha, para ficar mais fácil entender. Então, o primeiro campo que eu coloquei é o campo nome, tá bom? Ele é um input, né? Vou ter uma entrada do usuário, do tipo texto. E o nome dele é campo underline nome. Tranquilo? Vamos conferir lá, ó. Então, nome, ele é do tipo texto. Beleza? Tá, o que vocês podem não saber é para que serve esse label aqui, ó. Esse label significa que é um rótulo, tá bom? Então, assim, eu coloco o nome aqui, por exemplo, campo nome, e tem que ter o mesmo valor que esse ID aqui, ó. E aí, se eu clicar nesse label aqui, ó, ele vai especificamente para o ID associado, beleza? Tá. O próximo campo é o campo idade. O campo idade não é do tipo texto, ele é do tipo number, do tipo número. E aqui eu já coloquei uma validação que ela é feita pelo próprio HTML. Então, além de ser só do tipo número, eu coloquei que a idade não pode ser negativa. Então, ela é no mínimo 0. Beleza? Eu poderia colocar um max aqui igual a 100, assumindo que eu não tenho idade maior do que 100. Tá? O próximo campo é o campo sexo. O campo sexo ele é do tipo rádio, né? Então eu posso escolher entre o sexo masculino e o sexo feminino. Aqui tem uma consideração importante. O nome campo sexo ele aparece duas vezes, ó, tanto para representar masculino quanto para representar feminino. Por que que é o mesmo nome? É o mesmo nome para que o usuário não consiga clicar e selecionar os dois ao mesmo tempo. Então, sendo o mesmo nome, eu posso selecionar apenas um dos dois. Se eu colocar um nome diferente aqui, ó, por exemplo, campo sexo XX, e atualizar a página, ele vai poder selecionar os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Então é por isso que eu coloco o mesmo nome aqui. Então ele pode selecionar apenas uma das duas opções. Beleza? E o outro campo, o último campo aqui, ó, é o campo curso. Então, o campo curso é do tipo select. Do tipo select, você vai ter uma lista, né, de opções e aí você vai selecionar uma delas. Então, tenho a opção selecione, né, a opção ciência da computação, a opção bacharelado em informática e a opção engenharia da computação. Igual tá aqui. Por fim, eu tenho os botões. O primeiro botão é do tipo reset. Como assim reset? Ele vai apagar, né? Resetar os dados que foram preenchidos. Então, preenchi aqui, ó. Se eu apertar em limpar dados, ele reseta todos os dados. E eu tenho um botão do tipo submit. Por que do tipo submit? Assim que eu clicar nesse botão, esse formulário todo é submetido a essa ação aqui, ó. Ou seja, ele vai para essa página validaçãoform.php e nessa página aqui eu consigo obter os dados que o usuário digitou. Então eu vou conseguir obter esses dados usando ou o método post, que está aqui, ou o método get, que é um assunto de daqui a pouco. Bom, aqui é o que eu acabei falando, né? É o primeiro passo para criar um formulário abrir a tag form, e aí eu tenho que colocar obrigatoriamente duas características. O atributo action, que é para onde que a página vai, depois de apertar o botão submit, e o método de envio, se é o método get ou o método post. E eu tenho um atributo opcional que é o atributo name. Bom,
Bom, vamos começar um outro tópico aqui. O outro tópico é sobre o tratamento da requisição em PHP. Então, a gente já fez uma revisão de como construir formulários e agora a gente vai ver como capturar esses dados que o usuário forneceu via PHP. Então, via PHP, eu tenho duas opções de recuperar esses dados, usando o cifrão underline post e o cifrão underline get. Então, qual que é o objetivo dessas duas variáveis? São usadas para coletar dados de formulário. As duas são arrays, tá? Que representam os dados enviados ao servidor pelo método post e pelo método get, respectivamente. Por que são arrays? Vamos voltar lá no formulário. Aqui no formulário eu tenho 1, 2, 3, 4 campos. Então o array ali, se for underline post, ele vai ter 4 posições, tá bom? Ou o array se for underline get vai ter 4 posições. Agora, se eu tivesse 10 campos, seria um array com 10 posições. E assim por diante. Então, por isso que é um array. Ele pode ter o tamanho que for necessário. Por ser em arrays, tanto cifrão underline post quanto cifrão underline get devem acessar seus valores a partir das chaves desejadas, que são os atributos name definidos para cada campo do formulário. Como que eu obtenho as informações que o usuário digitou? Através do nome de cada um dos campos. Então, se eu quero recuperar o que o usuário digitou no campo nome, eu tenho que usar o cifrão underline post, campo nome, ou cifrão underline post, campo idade, ou cifrão underline post, campo sexo, tá bom? E assim por diante. Então, a sintaxe é essa, ó. Independentemente se for cifrão underline post ou cifrão underline get, eu coloco eles no começo, coloco um colchetes abrindo, um colchetes fechando, e aqui o nome de cada campo, que está lá no formulário, beleza? Vamos a um exemplo aqui, ó. Então, nesse exemplo, eu coloquei as duas formas, ó, usando o cifrão post ou usando o cifrão get, beleza? O que vai determinar se eu vou usar o cifrão post ou o cifrão get? O que vai determinar é o que eu coloquei aqui, ó, nesse atributo método. Se eu coloquei nesse atributo a opção, né, o valor get, então eu tenho que usar cifrão underline get, beleza? Se aqui eu coloquei o método post, então eu tenho que colocar aqui cifrão underline post, beleza? Vamos ver então no navegador como está funcionando isso daqui. Então eu vou fechar aqui, vou voltar. Form HTML, né? Deixa eu exibir o código fonte. Então é esse o formulário onde eu coloquei o método get. E aqui eu tenho 4 campos: campo nome, campo idade, campo primeiro número e campo segundo número, e um botão cadastrar. Então é nome, idade, que é um número, primeiro número, que é um número também, e segundo número, que também é um número, e um botão de cadastrar. Beleza. Observem aqui, pessoal, ó, o nome de cada campo. Ó. Então, aqui é N, aqui é I, aqui é N1 e aqui é N2. Beleza? Então, se eu apertar aqui, ó, Opa, deixa eu voltar aqui no slide. Aqui, ó. Então, eu estou nesse arquivo aqui, ó. Como os nomes aqui é N, I, N1 e N2, eu pego eles usando exatamente o nome que eu coloquei no formulário. N, I, N1 e N2. Então, é isso que eu estou pegando através do método get. Vamos testar lá no navegador. Aqui, ó, nome, Matheus, idade, 18, número 2, segundo número 20. Cadastrar. Eu fui lá para o arquivo exemplo.get.php, tá bom? E eu passei, ó,
essas 4 informações, o meu nome, a minha idade, o número 1 e o número 2. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu fiz a soma desses dois números e imprimi todos os 3 dados, ó. O nome, a idade e a soma, que reflete a soma entre o número 1 e o número 2. Tranquilo? Uma característica do método GET, ó, as informações são passadas via URL. Beleza? Então aqui, ó, de certa forma não é seguro. Aqui não tem tanto problema que eu estou passando o nome, nome, número e idade, né? Então eu poderia passar via GET. Mas se fosse uma senha, algum dados de cartão, alguma coisa assim, o método GET já não fica muito seguro, né? Eu passar as informações via URL não é muito legal. Beleza? Vou voltar aqui e não vou passar nenhum dado aqui. O que acontece? Se eu não passar nenhum dado, aqui vai imprimir informações aleatórias, tá? Então tem que conseguir verificar como validar esses dados, como verificar se eles foram setados ou se não foram, tá? É um assunto de daqui a pouco. Uma coisa interessante que eu posso fazer também com o método GET é testar várias coisas, ó. Vou mostrar para vocês. 12, 24. Olha lá. Então, eu estou com esses 3 dados aqui, né? Que é o nome, a idade e a soma dos 2 números. E aqui eu posso mudar na própria URL, que é automaticamente atualizada aqui, ó. Olha lá, 56. Posso mudar meu nome. Beleza? Então aqui eu posso brincar um pouquinho com esses valores aqui para ver o que acontece aqui. Tranquilo? Tá. Vamos lá no código. Não é esse. O código é o form.html, que é esse daqui. Agora eu vou trocar para post, ó. Post e mudar para exemplo post.php, tá? Então estou testando o método post, ó. Eu mudei aqui o método para post. Aqui eu mudei esse arquivo para ser exemplo underline post, que é esse daqui, beleza? Então eu vou abrir o exemplo post também. Olha lá, pessoal. Tá a mesma coisa, só muda o nome aqui, ó. O nome da super variável, variável especial. Então, form.html. Primeiro número 25, segundo número 50. Cadastrar. Aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Form.html. Post, exemplo post.php. Não é para aparecer aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Atualizei. Método get ainda. Bom, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Form. Pronto, agora sim, agora foi para o método post, ação exemplo underline post.php. Então, se eu preencher qualquer coisa aqui, clicar em cadastrar, ele foi para exemplo post.php. E observem que agora não tem as informações passadas via URL. As informações são passadas pelo método HTTP e eles não aparecem aqui, tá bom? Então, de certa forma, o post é um método mais seguro. Bom, então como obtemos os valores usando o método post ou o método get aqui? É o que eu acabei de falar, só deixando formalizado, tá?
no método get, cifrão underline get, os valores são passados por meio dos parâmetros de URL, então via URL. No cifrão underline post, os valores são passados pelo método HTTP post. Tranquilo? Então é só ficar ciente que, ó, a partir dessa opção aqui, eu uso ou o cifrão underline get ou o cifrão underline post. Quando usar cada um deles? Então já acabei antecipando um dos motivos de usar o post e um dos motivos de usar o get. O get a gente pode usar quando são enviados dados não confidenciais. Já o post a gente usa quando a gente está enviando dados confidenciais, como senhas, números de cartões e assim por diante. Outra característica é em relação ao limite de quantidade de informações a enviar. O cifrão underline get ele tem um limite, então eu não consigo enviar um texto gigante lá, sei lá, de 2.000 ou mais caracteres. Já o post não tem esse limite, tranquilo? Então, assim, eu costumo sempre usar o cifrão underline post, mas em alguns casos específicos, o cifrão underline get, ele também resolve, beleza? Tá, próximo tópico aí, deixa eu ver o tempo aqui. É a validação de dados utilizando PHP. Então, fazendo um resumo aqui. A gente viu formulários, viu como obter os dados do formulário usando o cifrão underline post e o cifrão underline get. Agora a gente vai ver um pouco sobre a validação de dados. Como assim validar? Exigir que o usuário informe algum valor nos campos de entrada, exigir que o usuário informe uma idade maior que 18, ou uma senha entre 6 e 8 caracteres, e assim por diante. Então, além da gente ver como é feita essa validação, a gente vai ver a importância de se validar, beleza? Então, as informações do formulário são enviadas ao servidor, através do atributo action do formulário. Como o servidor está configurado com PHP, então é o próprio PHP que vai ser utilizado para lidar com esses dados. Qual que é a importância da validação? É indicado validar no lado servidor os dados para garantir a integridade das informações que serão utilizadas. Isso até na hora de cadastrar no banco de dados. A gente valida para não ter dados estranhos, né? Ruídos no banco de dados. E para validação ou para qualquer ação, a gente sempre vai usar, né, para acessar esses dados aqui, o cifrão underline post e o cifrão underline get. Algumas funções que vão ser importantes para validar, beleza? Então a gente vai usar essas três aqui, ó, no próximo exemplo. Por isso que eu coloquei aqui uma definição de cada uma delas. A primeira função é a função isSet. O que significa isso, isSet? Está setada? Então, vai verificar se uma variável está setada, ou se a variável está definida. Isso daqui, o que acontece? Se a variável ela não estiver vazia, tá? Se ela tiver com algum valor, isso daqui vai retornar 1. Opa, está setada, beleza? Agora, se ela não tiver nada, ela vai retornar 0. Quer dizer, então, que não está definida, beleza? Isnumérica, que tem um underline, verifica se a variável ela é um número ou uma string numérica, beleza? Então, por que ver se é uma string numérica? Os métodos aqui, ó, o cifrão post e o cifrão get, eles armazenam tudo em um array de strings. Então, todos os valores são armazenados como string, tá bom? Então, por isso que aqui ele verifica se é um número ou se é uma string numérica. Se não for, ele vai retornar falso. Tranquilo? E a função strlen, né? Str de string, len de length. Então, é o tamanho da string. Vai retornar o tamanho da string. Beleza? Qual o exemplo que a gente vai utilizar aí? Ó? Então, a gente vai fazer uma validação considerando o formulário lá da página 3. Ó. Esse formulário aqui. Então, a gente vai validar este campo, esse terceiro campo, que é o campo sexo, né? E esse quarto campo, que é o campo curso. Então, nós vamos fazer algumas validações com esses campos. Quais seriam as validações? Seriam essas daqui que eu especifiquei.
tá bom? Então, assim, não quer dizer que sempre são essas validações. No exemplo que eu estou apresentando, eu quis colocar elas. O campo nome deve ter entre 5 e 64 caracteres. Então, qual função que eu teria que usar? Função string, strlen, né? Calcular o tamanho da string. O campo idade deve ser numérico e ser, no mínimo, igual a 18. Para verificar se é numérico, a gente usa essa função. Beleza? Para verificar se é no mínimo igual a 18, é só perguntar, né? Se é maior ou igual a 18. Um if lá já resolve. O campo sexo e o campo curso devem ser selecionados. Então é só verificar se a variável relacionada a sexo e a variável relacionada a curso, ela foi setada. Tá bom? O que significa falar que foi setada? Que ela foi declarada e atualizada com algum valor. Então, aqui, ó, é a minha resolução, beleza? Tá, vou mostrar lá no navegador o passo a passo aí para vocês irem entendendo melhor. Então, esse formulário aqui, acho que é esse aqui, né? Tá, deixa eu conferir aqui, pessoal. Isso mesmo, esse que vai fazer a validação form.php. Então aqui eu tenho os campos, esses campos aqui, e assim que eu apertar no botão cadastrar, né, eu vou para esse arquivo, validação underline form.php. Esse arquivo validação underline form.php é esse arquivo aqui, tá bom? Então ele que está fazendo a validação dos campos. Deixa eu voltar lá, tá? Se eu clicar aqui, ó, então eu fui para o arquivo validação underline form.php. Ele me imprimiu um monte de mensagens de erro. Todos os campos devem ser preenchidos, a idade deve ser numérica, a idade deve ser no mínimo igual a 18, o campo nome deve ter entre 5 e 64 caracteres, e para escolher um curso, beleza? Eu preenchi Mateus, preenchi idade 14, preenchi sexo masculino, curso Ciência da Computação. Qual erro que tem aqui? A idade, né? Então, se eu clicar em cadastrar, apareceu apenas um erro agora. A idade deve ser no mínimo igual a 18. Se eu colocar aqui 34, ele vai para essa página aqui e não exibe nenhuma mensagem de erro. Tranquilo? Tá, vamos ao código então, pessoal. O código de validação é esse daqui, ó. Então, a primeira pergunta que eu fiz, né? A pergunta, a gente coloca um if, né? Então, eu estou perguntando se está setado ou se não está setado. O que eu estou fazendo nessa primeira verificação aqui, ó? Se essa variável não está setada, se o campo nome não está setado, ou o campo idade não está setado, ou o campo sexo não está setado, ou o campo curso não está setado, eu vou imprimir para o usuário. Todos os campos devem ser preenchidos e vou pular uma linha. Tá bom? Então, se algum deles não for setado, eu já imprimo essa mensagem. Tá bom? Próxima mensagem. Ó. Se o campo idade não é numérico, tá? Essa exclamação é negação. Então, se não é numérico, eu imprimo uma mensagem. A idade deve ser numérica. A próxima validação. Se o campo idade é menor do que 18, eu vou imprimir. A idade deve ser, no mínimo, igual a 18. Pulei linha. Beleza? Próxima é aquela de campo nome ter tantos caracteres no mínimo e tantos no máximo. Então, uso a função strlen, né? Calculo o tamanho da string campo nome. Então, se o tamanho dessa string for menor do que 5 ou for maior do que 64, eu imprimo uma mensagem de erro. Beleza? Essa próxima aqui, ó, estou verificando se o campo curso, a opção que eu escolhi no campo curso, foi igual a céu, escolha um curso e pula a linha. O que seria esse céu aqui? Não entendi, não tem essa opção. Na verdade, tem sim. Deixa eu voltar lá no formulário para vocês entenderem, tá? Aqui, pessoal, ó, isso daqui é que aparece para o usuário, tá bom?
E aqui são os valores, ó. Que valores? Os valores dessa variável campo curso. Então, se o usuário não escolheu nenhuma, vai pegar esse valor céu. Se o usuário escolheu engenharia da computação, campo curso vai receber EC, tá bom? E assim por diante. Então, realmente, agora faz sentido o que você falou, professor. Se o campo curso for igual a céu, quer dizer que ele não selecionou nenhum, né? Eu estou nessa opção aqui, ó. Selecione, beleza? Então, essa é a ideia da validação. Bom, e por fim, a função reader. A função reader, ela tem várias utilidades, né? Mas no nosso contexto, a principal utilidade dela é o redirecionamento para outra página. Muito utilizado em formulários, validações, etc. Então, a gente vai ver um exemplo da importância dessa função reader nisso aqui que a gente acabou de fazer, beleza? A sintaxe da função é muito fácil, então é header, parênteses, e esse texto aqui, ó, location, dois pontos, e o nome da página que eu quero ser redirecionado. Então, eu vou contextualizar essa função header com o que a gente está vendo, beleza? Então, eu estou aqui nessa página formrevisão.html, cliquei em cadastrar, veio para essa página validação_form.php. Ah, mas vai ficar aqui para sempre? Eu queria voltar para outra página. Como que eu faço para voltar para o formrevisão.html? Então, a gente pode utilizar a função reader para isso. Então, é essa a ideia que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui ó, eu fiz uma pequena adaptação no código de validação, tá? Vou mostrar para vocês a adaptação que eu fiz. Só um minutinho. Aqui é o meu formulário, tá bom? Aqui é o meu código fonte. Aqui eu tenho um outro arquivo de validação, a validação form header.php, que é o que eu fiz essa adaptação. O que que eu fiz de adaptação, pessoal? Vamos mostrar no slide mesmo, que é mais fácil. Anteriormente, eu estava imprimindo todas as mensagens na minha página, tá bom? Agora não, agora eu vou concatenar todas as mensagens de erro. Então, a variável cifrão erros, ela começa como sendo uma string vazia, tá? Se eu entrar aqui, eu vou concatenar este conteúdo com esse daqui. Ponto igual é para concatenar strings, tá? Juntar uma string com a outra. Se entrar aqui, eu vou concatenar o que já tem nessa variável com essa mensagem. O que já tem nessa variável com essa mensagem e assim por diante, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou usar a função reader para voltar para o formulário. E aí eu vou passar via get, ó, o que está nessa mensagem de erro aqui, ó. Beleza? Vamos testar isso aí agora, pessoal. Olha lá. Então, eu estou aqui, ó. Se eu clicar em cadastrar, o que ele teria que fazer? Ele teria que ir para esse arquivo aqui, ó. Mas esse arquivo ele tem a função reader que já volta para esse formulário. E vai voltar com todos os erros possíveis. Olha lá. Então, voltou e apareceu todos esses erros aqui. Como que isso foi feito? Agora vamos ver em relação ao código, tá? Pronto, ó. Esse daqui é o meu formulário, tá? Ele aqui não tem nenhuma novidade até aqui, tá? O que tem de diferente é após fechar a tag form, ó. Após fechar a tag form, eu coloquei um pedacinho de código PHP, tá bom? O que é esse código, pedacinho de código PHP? Vamos lá no arquivo validação formHeader.php. Aí depois a gente volta para esse aqui, ó. Olha lá, então eu expliquei para vocês que todos os erros, eles não vão ser impressos mais na tela, tá? Eles vão ser armazenados nessa variável erros aqui, bom? Então eu cheguei aqui na linha 23, tem a função header. Opa, eu vou ser redirecionado para uma outra página.
Para qual outra página que você vai? Eu vou para a página form_revisão.php e aqui tem uma interrogação. Quando tem uma interrogação, é que eu vou passar alguns valores via get. Então, eu estou passando que a variável erros vai receber todos os erros que eu encontrei aqui. Tá bom? Aí agora, então, eu voltei para a forma revisão.php. Voltei para cá. Tá? Aí eu perguntei, ó, bom, se essa variável erros ela está setada, então eu vou imprimir o que, que tem nela. Tá? Se ela não tiver setada, eu não vou imprimir nada. Agora, se ela tiver setada, quer dizer que eu já vim aqui, né, fiz a validação e retornei para a página anterior. Tá bom? Então, olha lá, ó, vou voltar aqui, tá? Vou dar um atualizar. Aqui eu não tenho nada da variável erros, tá? Então, por enquanto, a variável não está setada. Agora, se eu clicar em cadastrar, ele vai lá para aquele arquivo, ó, e agora eu tenho uma variável aqui com esse valor todo, ó, com isso daqui tudo. Beleza? Ah, vou preencher alguns dados. Mateus, idade 20, curso masculino e sexo masculino e curso ciência da computação. Cliquei em cadastrar, não tem nada, ó. Erros está vazio. Por que erros está vazio? Erros começa vazio, começa com uma string vazia. Como todos os campos estão preenchidos de forma correta, então eu não entrei em nenhum desses ifs aqui, beleza? Eu só fiz o redirecionamento com a string vazia, beleza? Vocês devem estar pensando, mas eu voltei aqui, ó, professor, e eu não sei se está certo, se está errado. O que eu poderia fazer de diferente? Boa pergunta. O que eu posso fazer, pessoal? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Fazer um if aqui. Então, se strlen, que calcula o tamanho da string, né? Se o tamanho da string erros for maior do que zero, quer dizer que tem algum erro, né? Que ela começa tamanho zero. Se for maior do que zero, algum erro ela tem pelo menos. Então, se ela tem algum erro, ela tem que voltar para o formulário, para que o usuário preencha aqueles dados de forma correta. Se não, então, se o tamanho dela é zero, quer dizer que não teve nenhum erro. Se não teve nenhum erro, posso ir para uma página de sucesso, né? Então, cadastro sucesso.php. Beleza? Tá. Essa página não existe ainda, eu vou criar ela aqui rapidamente. Cadastro sucesso.php. Abrir ela aqui, tá? E vou só exibir a mensagem. O cadastro foi realizado com sucesso. Ok? Beleza. Salvei, vamos testar no navegador. Então, eu estou aqui no meu formulário, tá? Cliquei em cadastrar, tem campos que devem ser inseridos. Então, eu voltei para esse formulário aqui e com essa variável, com todos os erros disponíveis aqui, ó, todos os erros que foram checados na validação. Vou preencher todos agora de maneira correta e vou clicar em cadastrar. Olha lá, então foi para a página de cadastro. Cadastro_sucesso.php. O cadastro foi realizado com sucesso. Aí é lógico, né? Não foi feito o cadastro no banco de dados, né? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Tá bom? Foi só um exemplo aí para vocês entenderem melhor para que serve esse header. Pessoal, então a aula de hoje é isso, tá? Eu tenho um exercício apenas de fixação, que ele combina a construção de formulários com as validações. Beleza? Aqui o que vocês podem não entender é o seguinte. No campo senha, eu quero que vocês façam a validação, a verificação, se o que o usuário digitou é diferente do campo nome. Então, tem que ser diferente do campo nome, beleza? E o campo confirmação de senha, ele tem que ser igual ao que o usuário digitou no campo senha. Beleza? Então, pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço.